Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, né? Que esteja tudo bem. Que essa daqui é a última parte desse ano, né? Onde a gente vai ter a interrupção aí das férias e ano que vem nós retornamos. Eu estou gravando uma aula completa, que seria a aula que eu daria passo a passo lá na atividade síncrona, devido ao imprevisto dessa semana, mas nós vamos ter um outro horário para tirar dúvidas e para poder conversar com vocês a respeito desse conteúdo aqui também. Mas aqui eu vou gravar passo a passo do que eu falaria com vocês na atividade lá, junto com vocês da quarta-feira, certo? Nós vamos falar nessa semana de propriedades mecânicas, mas para entender um pouco de propriedade mecânica, eu preciso passar primeiro por essa parte aqui, ó, ligas metálicas, que inclusive inclui um pouco do que foi a atividade de vocês da semana passada. Então nós vamos primeiro falar de ligas metálicas e depois entrar direto na parte de propriedade mecânica. Então, nós compreendemos bem uma liga metálica se a gente pegar um pouco do que nós vimos do conteúdo passado, né, dos conteúdos iniciais lá que nós começamos a estudar a estrutura cristalina. Como essas estruturas que nós estamos vendo aqui, né? Aqui nós temos um exemplo de uma estrutura cúbica de corpo centrado e uma cúbica de face centrada. Então, o que nós temos no interior de uma liga metálica são exatamente estruturas cristalinas, átomos ordenados, certo? O aço, por exemplo, como eu falei com vocês na aula passada, é o quê? É uma estrutura cristalina onde o átomo da matriz ordenada é o átomo de ferro e no intertício, ou seja, nesses espaços vazios, a impureza lá predominante é o átomo de carbono, né, formando uma solução sólida interticial, com ferro de solvente e carbono dissoluto, ou com o átomo de ferro de matriz e o átomo de carbono como impureza interticial. Tá? Só que a estrutura interna de uma liga metálica, seja aço, alumínio, cobre, o que for, ela não é monocristalina, ou seja, você não tem uma ordenação apenas como essa daqui ao longo de toda a estrutura. Se você pegar uma barra, um tarugo de aço, você não vai ter apenas uma estrutura ordenada. O que você tem lá? Você tem uma estrutura como essa, que nós estamos vendo aqui, ó, onde você tem vários cristais ordenados, várias estruturas ordenadas, né, se juntando, vamos dizer assim. Aqui eu tenho o que nós chamamos de grão, que eu falei na aula passada, e o contorno de grão. Tá? Esse contorno de grão é considerado um defeito, a gente já viu isso, né? E ele é um encontro de quem? Dos grãos, das estruturas ordenadas no interior da liga metálica. Como que essas estruturas se formam? Fácil de entender se você compreende o processo de solidificação dos metais. Os metais começam a se formar no estado líquido, né? E à medida que eles vão resfriando, vai ocorrendo a solidificação, se forma núcleos sólidos no interior desse líquido. Esses núcleos sólidos já são estruturas ordenadas, que vão crescendo porque outros átomos vão se ligando ao redor dela, né? E aumentando o tamanho dessa parte sólida e ordenada no interior de um líquido desordenado. Como vocês estão vendo aqui, ó, essas estruturas cristalinas estão crescendo, aumentando de tamanho, o líquido está diminuindo, né? Aqui ainda mais, até que você forma várias estruturas cristalinas, ou seja, são cristais com ordenações só em sentidos diferentes, e os contornos de grãos, os grãos e os contornos de grãos. É uma estrutura policristalina, certo? Isso daqui que nós estamos vendo acontece em uma determinada etapa. Que etapa é essa? É a etapa de fabricação de uma liga metálica, né? Que nós chamamos de processo metalúrgico. Então, isso que nós estamos vendo aqui, essa solidificação, né? Essa construção aqui, né? Essa formação dessa estrutura cristalina, policristalina, né? Aqui é uma imagem real. Aqui também, ó, aqui é uma imagem de um aço, provavelmente lá um aço
1040 ou algo desse tipo, né? Onde nós estamos vendo os grãos, aqui 2 tipos de grãos, né? Um pouco mais escuro e o outro mais claro, depois vocês vão entender isso, e os contornos de grãos, formando uma estrutura policristalina, tá? Aqui a estrutura é átomos de ferro ordenado e como impureza o carbono, tá? Aonde isso daqui se forma? Essa estrutura se forma nesse processo de solidificação. E esse processo de solidificação acontece aonde? No processo na rota metalúrgica. Então, o que é a metalurgia? A metalurgia é exatamente isso, é a obtenção de uma liga metálica, né? Através de quê? Através da produção de várias etapas que levam desde o minério até a liga metálica, certo? A rota metalúrgica varia de acordo com a liga metálica que você está obtendo, se é alumínio, se é cobre, se é aço, mas a metalurgia, no geral, é a fabricação de uma liga metálica. Aqui, por exemplo, nós temos uma síntese, vamos dizer assim, um resumo do que é um processo metalúrgico, do que é a metalurgia, né? Que vai desde quê, pessoal? Desde a extração do minério lá na mina, né? Do minério, da rocha, que vai possuir lá o metal que te interessa no interior dela, passa pela purificação desse minério, pela redução desse minério e pela purificação do metal. Então aqui é um resumo do que é uma rota metalúrgica, aonde você pega um minério, que vai ter nesse minério uma pequena concentração, né, do metal que você quer fabricar. Então, se, por exemplo, você quer produzir aço, você vai precisar de um minério que tenha no interior dele um óxido metálico lá à base de ferro, como, por exemplo, é a hematita. A hematita é um minério que tem uma concentração aceitável de quê? De óxido de ferro. Aí você pega esse minério, essa hematita, extrai essa hematita, por exemplo, e vai ter que fazer o que com ela? Purificar esse minério, reduzir lá a sujeira dele e depois realizar o que nós chamamos de redução. O que é a redução? Esse metal, na condição original dele, ele está na forma de um óxido. Tá? Está na forma de um óxido, ou seja, está associado ao oxigênio. Como, por exemplo, aqui o que eu tenho, Fe2O3. O que é o Fe2O3? É um óxido de ferro. É o ferro oxidado, né? Que sofreu oxidação. Mas eu não quero o oxigênio. Eu quero apenas o átomo de ferro. Lá na hematita, no minério de ferro, né? Que nós chamamos de hematita, que tem grande concentração no Brasil, o metal, o ferro que a gente precisa para a produção do aço, ele está nessa condição aqui, ó, oxidada. Ele está na formação de óxido, né? É a condição de equilíbrio dele, vamos dizer assim. Então, o que a rota metalúrgica faz? A rota metalúrgica pega esse átomo, esse metal oxidado e produz o quê? Uma redução. Ou seja, a rota metalúrgica, ela faz o quê? Ela vai fornecer energia, vai fornecer elétrons para esse óxido, para romper isso daqui, ó, essa ligação, para esse átomo aqui de ferro liberar esse oxigênio e ficar na forma livre. Esse é o processo de redução. Aqui, ó, tem um exemplo da redução do ferro, onde tem um óxido de ferro, né, recebendo aqui, sofrendo uma reação, aonde ele sai do estado oxidado para o estado reduzido. Ó. São duas equações aqui, e aqui você tem os subprodutos e o produto principal para a gente, que é o átomo de ferro, né? Agora o átomo metálico reduzido, livre do oxigênio. É por isso, pessoal, que o processo de corrosão e oxidação ele é um processo natural, né? Por quê? Quando você produz uma liga metálica, como por exemplo o aço, né? O que você fez com esse minério? Você reduziu, né? Com esse óxido de ferro, você reduziu o óxido de ferro. Ou seja, você forneceu energia, ele liberou o oxigênio e ficou no estado reduzido, que é um estado fora do seu equilíbrio. É um estado não natural desse
átomo metálico aqui, ó. Então, qual é a condição natural dele? Se associar de novo ao oxigênio e voltar ao seu estado de equilíbrio. Então, é por isso que a superfície de ligas metálicas, de aços, né, tendem a fazer o quê? A oxidar. Por quê? Porque ele está voltando ao estado natural, certo? A oxidação é isso, é o metal voltando ao seu estado natural. A rota metalúrgica é a redução, que é fazer o quê? É ir no sentido contrário ao estado natural. Você pode diminuir isso através de proteção, através de elementos de liga, né? Através de pintura. Tem várias formas de você diminuir, né? Ou evitar o máximo possível essa corrosão, essa oxidação. Mas é um processo natural, tá? Que ela aconteça principalmente em aços carbono, em ligas mais pobres de elementos de liga, vamos dizer assim. Mas vamos devagar, quero deixar bem explicado, bem detalhado para vocês. A metalurgia, olhando de uma forma geral, é isso que eu estou falando aqui com vocês, ó. É todo o processo de fabricação de uma liga metálica, né, que tem aqui como etapa fundamental a redução, tá? A redução para você liberar esse átomo metálico que você precisa. O que nós chamamos de siderurgia é o quê? Siderurgia é exatamente essa rota aqui metalúrgica para a fabricação de aço ou de ligas, né, à base de átomo de ferro. Então, quando nós falamos de metalurgia, é qualquer rota que vai chegar no final à produção de uma liga metálica. Tá? Quando nós falamos de siderurgia, aí é a rota metalúrgica específica para a fabricação dos aços, de ligas metálicas à base de ferro, de átomo de ferro. Então, você vai precisar extrair, purificar, reduzir, né? O quê? Reduzir óxidos metálicos à base de ferro, extrair minérios que tenham concentração de óxido de ferro. É toda a rota para essa produção do aço. Como, por exemplo, ó, uma rotazinha que eu coloquei aqui e que é uma atividade da semana passada de vocês. Ó. Aqui tem dois tipos de rota. Usinas integradas e usinas semi-integradas. São duas formas diferentes de se chegar aonde? A produtos, né, finais aqui fabricados por aço. Né? Aqui a rota é para quê, pessoal? É para fabricar aço. Né? Desde aqui do minério, por exemplo, na usina integrada, até ao final aqui, que é o tarugo já produzido. Ou na usina semi-integrada, que usa sucata e ferro gusa, a fazer toda a roda também para chegar aos tarugos de aço. Tá? Aqui nesse processo, por exemplo, aqui nessa etapa, todas as duas rotas, elas acabam fundindo aqui, ó, chegando no que nós chamamos de panela metalúrgica, que é essa etapazinha aqui. Ó. Aqui a composição química, né, do aço no estado líquido, ela é ajustada e você vai daqui passar pelo processo de solidificação. Isso foi a atividade da semana passada de pesquisa de vocês aí, para vocês desenvolver. Quando você solidifica esses tarugos, é exatamente aqui que acontece a formação lá da estrutura interna, né, da cristalização da liga metálica. Então, quando o aço, já na sua composição final, está no estado líquido dentro da panela metalúrgica, ele não tem nenhuma estrutura cristalina. Os átomos estão se movimentando, ele está no estado líquido, não há ordenação. Quando essa panela é despejada aqui, essa panela metalúrgica é despejada nas lingoteiras e que começa o processo de solidificação, aí começa aquele processo todo que a gente viu agora há pouco na revisão de formação de quê? Dos grãos e dos contornos de grãos. Então, aquela formação da estrutura cristalina que nós vimos, ela acontece aonde? Na siderúrgica, quando o aço é solidificado.
Então, quando nós recebemos um aço já fabricado, nós temos condições de fazer alterações nessa estrutura cristalina. Isso nós vamos ver lá na frente. Mas ela já se formou inicialmente na siderúrgica durante esse processo de solidificação nas lingoteiras, certo? Aqui eu tenho só, que eu deixei para vocês só algumas imagens do que é uma siderúrgica, né? Real. Aqui é só a parte do alto forno. O alto forno é o quê? Como vocês viram na atividade passada, estou dando algumas dicas aqui já para quem não fez ainda, que tudo isso tem que entrar nela, né? O alto forno é onde acontece o processo de redução na siderúrgica, né? Nas usinas integradas. O que você tem aqui? Uma torre como essa que nós estamos vendo aqui, ó, tá? Que vai ser alimentada através de esteiras com a matéria-prima. Por exemplo, aqui minério de ferro já tratado, né? Tem o manganês, tem coque, que é a fonte. Coque é a fonte de carbono. Calcário, tudo isso em quê, pessoal? Tudo isso em proporção de tonelada, né? E tem aqui sendo soprado no sentido contrário, ar comprimido. Então, quando essa carga é liberada aqui sobre, né, na parte de cima do alto forno e o ar comprimido, né, soprado da parte inferior, o encontro dessa matéria-prima com o ar comprimido soprado no sentido contrário, isso vai gerar uma série de reações aqui que produz a redução desse ferro aqui que ainda está lá na condição oxidada, né? E você vai obter aqui embaixo o que nós chamamos de ferro gusa e escória. Esse ferro gusa líquido aqui a mais de 1.400 graus é o início da fabricação do aço. Ainda não é aço, mas ele vai passar por uma série de etapas até chegar no aço na sua composição final para depois ser solidificado. Então, toda a rota, desde o alto forno, esse ferro gusa fabricado, que é quem vai ser tratado ao longo da rota da siderúrgica, né? Esse ferro gusa ele está no estado líquido. Ele só vai solidificar lá no final do processo, certo? Aqui a gente tem vários tipos de ligas metálicas, desde latão, bronze, aço, né? Tem várias ligas aqui, os componentes principais dela, suas características e algumas utilizações, certo? Que eu deixei para vocês, mas o foco nosso, nós vamos puxar para onde? Nós vamos puxar para aqui, ó, para a parte dos aços. Nós vamos entender o seguinte, como eu falei com vocês no início da aula, né? Metalurgia é a fabricação de uma liga metálica, independente de qual seja. Siderurgia é a fabricação das ligas à base de ferro, tá? Se você pegar, por exemplo, aqui, eu tenho várias ligas metálicas. Parte delas são o que nós chamamos de ferrosas e uma outra parte são as não ferrosas. O que é uma liga metálica ferrosa? Liga metálica ferrosa é toda a liga metálica, que é aquela estrutura cristalina que a gente tem visto até aqui. Aquele átomo que forma a estrutura cristalina é o ferro. Se aquele átomo que forma a estrutura cristalina é a ordenação for o ferro, ou seja, o átomo predominante for o ferro, essa liga metálica ela é ferrosa. Se ela for qualquer outro elemento que não seja o ferro, nós classificamos como não ferrosa. Ligas de alumínio, não ferrosa. Ouro, não ferroso. Ligas de cobre, não ferroso. Então tem assim, uma infinidade aí de ligas não ferrosas. As ligas ferrosas, elas se dividem aqui em aços, né, e ferro fundido, ferros fundidos. Certo? O que é o aço, pessoal? Qual que é uma diferença básica do aço e ferro fundido para você começar a separar esses grupos aqui? É só você imaginar o seguinte. Aço é a liga ferrosa que tem até 2% de carbono na sua estrutura.
Então, se uma liga ferrosa, ou seja, uma estrutura cristalina de átomos de ferro, diluir no interior dela lá, ter dissolvido, solubilizado no interior dela lá, né, nos interstícios, até 2% de carbono, vamos colocar de uma forma bem grosseira, 98% de átomo de ferro e 2% de carbono, até aí é classificado como aço. Passou de 2%, essa liga ferrosa, ela é classificada como ferro fundido. Aí a rota de fabricação muda, as propriedades mudam, a estrutura, né, dos grãos mudam, as fases formadas mudam, vai mudar uma série de coisas, certo? O nosso estudo vai ficar mais focado aqui nos aços, né? O material mais nobre aqui, vamos dizer que é o primo rico e o primo pobre, né? E aços, essa estrutura aí com até 2% de carbono, também tem uma série de divisões. Existem, por exemplo, os aços baixa liga e os aços alta liga. O que são aços baixa liga? É só você imaginar da seguinte forma. Aço, na verdade, não é só ferro e carbono. Existem impurezas, existem elementos de ligas que são adicionados para trazer propriedade, né? A estrutura básica é ferro e carbono. Tá? Se você pega um aço que ele tem como predominante unicamente o átomo de carbono como elemento de liga, ou seja, trazendo propriedade a essa estrutura de átomos de ferro, se o único elemento lá que está trazendo propriedades ao átomo de ferro, lá, a estrutura, né, ferrosa, esses aços são classificados como baixa liga. Se você tem, além do carbono, outros elementos de liga influenciando as propriedades desse aço, eles são classificados como alta liga. Uma forma fácil de entender isso é o inox. O inox é um aço, ou seja, estrutura cristalina são átomos de ferro. Ele tem carbono? Tem. Esse carbono traz propriedades? Sim. Porém, esse inox ele vai ter lá na estrutura dele um percentual considerável, por exemplo, de cromo, que vai aumentar a resistência à corrosão a altas temperaturas. Então, ele deixou de ser baixa liga e passou a ser alta liga, certo? Esses aços baixa ligas, aí eles podem ser divididos aqui em uma série de tipos de aço, como baixo carbono, médio carbono, alto carbono, né? O que é aqui, ó, tem uma divisão boa para vocês pegarem, aí dependendo da biografia que vocês utilizarem, essas classificações são diferentes. Né? Aqui nós temos aqui aço baixa liga e aço alta liga. O que são os baixa ligas? Como eu falei, baixíssima concentração de elementos de liga. Né? O carbono é o predominante. O baixo carbono é o cara que tem até 0,25% de carbono. Médio carbono é o cara que tem de 0,25% a 0,6% de carbono. E alto carbono é de 0,6% a 1,4% de carbono. Aí eles são classificados como alto carbono. Essa é uma das divisões aceitáveis aí que você encontra em algumas biografias. Outras mudam aqui, por exemplo, para 0,30, né? Aí vai mudar essas sequências aqui também, mas em média essa divisão aqui. Então, quando você fala, por exemplo, pessoal, que vocês podem ouvir na indústria, né, onde vocês trabalharem, nós estamos aqui trabalhando com um aço 1020. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o 10, né, dessa nomenclatura aí, quer dizer o 10 está indicando que é um aço carbono, ou seja, baixa liga. E o 20 está indicando a porcentagem de carbono dividido por 100. Então, o aço 1020, o 10 indica que é aço carbono, é um aço baixa liga, e o 20 indica que ele tem 0,2% de carbono, ou seja, ele é um baixo carbono. Nós estamos trabalhando aqui, né, produzindo algo com 1080. 1080 já é um aço baixa liga, é um aço carbono com 0,8% de carbono. Então ele é alto carbono. Tá vendo como que a divisão vai agora se tornando mais clara, né? E mais fácil de entender?
Ah, professor, eu já ouvi falar a respeito do 4140, 4340. Aí não são aços carbonos, né? São aços que, além do carbono, como eu disse, tem outros elementos de liga e formam aí aços mais nobres. Eu vou mostrar um exemplo de um desses aços daqui a pouco, tá? O que acontece em um aço, pessoal? Quando, aqui eu acho que pulou um slide, né? Faltou aqui o baixo carbono. Aqui eu deixei alguns exemplos aqui do médio e do alto carbono, tá? Mas o que acontece com o aço quando você vai aumentando o teor de carbono dele? Quanto mais carbono na estrutura do aço, maior é a sua resistência mecânica, certo? Então, maior teor de carbono, consequentemente, maior resistência mecânica. Ou seja, para realizar uma deformação, para você realizar uma deformação permanente ou reversível nesse aço, você vai precisar de maior esforço. Então, aços com mais carbono eles são mais resistentes mecanicamente. Porém, eles perdem ductilidade. Então, os aços baixo carbono, com menor teor de carbono, eles são mais dúcteis, mais deformáveis. E os aços com mais teor de carbono, eles são mais resistentes. Isso vai implicar nas suas utilizações, certo? Aí aqui tem um pouco de médio e alto carbono, algumas características. Aqui tem o aço inoxidável, algumas características. Tem coisas aqui que vocês vão entender um pouco mais à frente. Mas, por exemplo, no inox, olha o cromo aqui. Tem que estar acima de 11% para ser o inox, certo? Além de ter outros elementos de liga também, tá? Aqui eu deixei para vocês algumas influências de elementos de liga. Então, quando o carbono está presente, quando o enxofre, que é uma impureza perigosa, está presente, quando o silício, o fósforo, o alumínio, o que eles provocam dentro do aço, certo? Aqui é mais uma leitura. E aqui um pouco do sistema de classificação desses aços. Como eu falei com vocês, a família 10 são os aços carbonos comum. 10XX, aqui esse XX é a porcentagem de carbono. Então 1020, 1040, 1080, está tudo classificado nessa família aqui. 11, né? E o teor de carbono, por exemplo, 1120, 1140, são aços de usinagem fácil, porque esse 11 aqui é uma família que tem o quê? São aços com alto teor de enxofre, que facilitam o processo de usinagem por um sistema lá de quebra de cavaco, por exemplo. Tá? Uma outra coisa interessante aqui, essa família 40, a gente ouve muito 40-30, 40-20, são aços à base de molibdênio. 41-40, 41-30, né? 41-50 são aços à base de cromo e molibdênio, tem aplicações específicas. Mesma coisa o 43-40 é um aço da família aqui que tem níquel, cromo e molibdênio. 43-40 e 0,4% de carbono. Então todos esses dois dígitos aqui, que são X, indicam a porcentagem de carbono. E os primeiros, a sua família. Esse é um tipo de classificação. Existem muitos outros tipos de classificações que não usam essa configuração de 4 dígitos, né? Tem normas alemãs, até normas americanas também, que podem trazer outras nomenclaturas diferentes dessas aqui. Aqui eu deixei para vocês um exemplo de um aço da família 43, 4340. 4340 é o quê? É um aço à base de níquel, cromo e molibdênio como elemento de liga e que possui 0,4% de carbono. É aço para beneficiamento com temperaturas médias, utilizado na fabricação de diferentes componentes mecânicos, inclusive com seções espessas, quando é desejada a combinação de resistência mecânica média e resistência à fratura. Também possui elevada resistência à fadiga. Então, são características desse aço específico aqui,
da família 43 com 0,4% de carbono, muito utilizado na área, né, automobilística. Então, pessoal, aqui eu faço um apanhado geral dessas ligas à base aí de ferro, né, do aço, que era um pouco mais de conteúdo que eu queria trazer de conhecimento para vocês, que já ajuda nas atividades anteriores e que nos prepara um pouco melhor agora para a gente compreender propriedades mecânicas, certo? Então, na próxima aula gravada aqui, eu vou interromper essa, nós vamos direto em propriedades mecânicas.